Então, a nossa saudação a todos os companheiros presentes na casa e a nossa saudação extensiva também aos amigos que assistem através da internet, no link do Centro Espírita João Batista de Jacarezinho, para que depois que nós falarmos, as pessoas, os amigos possam assistir e os companheiros que vão assistir pela primeira vez terão contato com a mensagem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito conhecida, todas as igrejas cristãs e mesmo não cristãs também usam esse título aqui: a cada um segundo as suas obras. Esse texto do Evangelho é muito discutido, é muito analisado, porque é muito importante, muito embora seja um tema comum, e essa frase, a cada um segundo as suas obras, na realidade, muito embora se diga que Jesus falou, mas não é frase dele, não é um provérbio dele. Essa frase, a cada um segundo as suas obras, já ecoava antes de Jesus, há tempos idos, em milênios passados. Nós vamos encontrar essa expressão, a cada um segundo suas obras. Nós vamos encontrar na Grécia usava essa expressão, a cada um segundo suas obras. Vamos encontrar também no Egito Antigo, também usava esse aforismo, essa frase. No hinduísmo também, o budismo, inclusive o budismo tem a lei do karma, muito conhecida, muito embora não seja um termo espírita, mas é um termo muito usado no movimento. E lá no budismo já se usava a lei do karma, que as pessoas são julgadas de acordo com aquilo que fizeram, E às vezes no movimento espírita fala que karma seria só coisas ruins que nós fizemos, nós vamos ser julgados. Na realidade, a palavra karma, tanto o bom como o mal, o correto ou incorreto que nós fizemos, tem um karma, quer dizer, tem uma correspondência daquilo que nós fizemos. No judaísmo, por exemplo, onde o cristianismo teve as suas raízes, porque o cristianismo é filho do judaísmo, é claro, com algumas modificações. No judaísmo nós vamos encontrar isso que Jesus falou. Então não estou dizendo que Jesus não falou. Jesus falou aquilo que já havia. Eram provérbios que corriam naquela época. Nós vamos encontrar, por exemplo, no judaísmo, nós vamos encontrar em Ezequiel 18:30, dizendo assim: eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Tirou a palavra obras e está colocando o caminho, quer dizer, de acordo com o caminho que eu faço de bom ou de mal. Ezequiel dizendo que Deus diz: eu vou julgar vocês de acordo com a caminhada de cada um. Vamos encontrar também em Salmos 62:12, dizendo assim: tu retribuis a cada um segundo as suas obras. Então vocês vejam que você fala, mas está aqui no Evangelho? Sim, está no Evangelho, porque foi transladado de lá e foi passado aqui para as palavras de Jesus. Porque nós sabemos que, na realidade, Jesus não disse, não escreveu nada. Há até problema quanto à forma como se escreveram os evangelhos, porque na época de Jesus não tinha, digamos, escrita, era uma minoria. 10% da população, que eram as pessoas que eram ligadas
aos chefões da época é que usavam a escrita. Então, se diz hoje, os pesquisadores, os doutores em história e pesquisa, de que Jesus não escreveu nada. E nem os discípulos, né? Porque diz que os discípulos escreveram aquilo que Jesus falou. Hoje se sabe que os discípulos também não escreveram nada. Aquilo que consta de Mateus, Marcos, Lucas, João, na realidade foram escritos esses textos em grego na época. Alguém que quis escrever sobre o cristianismo ou o movimento cristão, eles escreveram. Mas o povo da Palestina, o povo de Jesus, na realidade, eles não conheciam o grego era o inglês, como hoje quem fala inglês, né? Como Paulo, por exemplo, Paulo já falava a língua grega. Então, a gente sabe de que muitas palavras que foram colocadas nos evangelhos são palavras que já existiam, frases que já existiam. É importante a gente colocar isso, porque quando se coloca na boca de Jesus, a frase torna-se divina. Olha, esse Deus falou e tornou-se divino. Na realidade, são expressões que se usavam na época como hoje. Hoje nós temos muitas expressões, né? Expressões que nós usamos no dia a dia, digamos assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é uma expressão. Se colocasse na boca de Jesus, aí seria uma expressão divina, porque as pessoas têm Jesus como Deus, e que nós espíritas sabemos que não foi Deus. Jesus foi um homem. Então, eu fiz aqui algumas anotações. Então, toda ação nossa gera uma consequência, seja boa ou má. Quer dizer, nós temos o resultado das nossas ações. E essas ações, obviamente, ela representa, segundo a população, um princípio divino. Nós pensamos que é um princípio divino, mas é uma expressão popular. E hoje a gente ouve falar também, quem planta, colhe. E essa expressão, quem planta, colhe, é comum, mas colocaram também na boca de Jesus, quem planta, colhe, e ela se tornou divina. Então, a frase em Jesus, ela tornou mais consoladora, ela tornou mais educativa do que as frases que as pessoas diziam, porque ao transportar estas frases para o Evangelho, para a Bíblia, né? As pessoas têm um respeito porque seria palavra divina, não é isso? As pessoas pensam, quem lê a Bíblia fala, olha, isso aqui é a palavra de Deus. E o Espiritismo não aceita como palavra de Deus, são palavras dos homens, né? Muito embora as igrejas continuem batendo nisso, né? Tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Será? Claro que não, né? E tem até uma frase de Paulo. Paulo foi um escritor cristão, ele falava em grego, foi o primeiro escritor cristão antes dos evangelhos, antes do Novo Testamento. O Paulo dizia assim, em Gálatas 6, 7, que até nós estamos estudando aí o Gálatas, né? Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Vocês vejam que as frases são as mesmas, né? Não são frases divinas, são frases de incentivo para que a gente o guarde, porque uma frase é mais fácil do que fazer um discurso. Você guarda aquela frase adentra nos escaninhos da nossa alma e nós vamos repetindo. Então, a expressão a cada um segundo suas obras remete à lei de causa e efeito, porque nós temos várias interpretações, né? Então, lei de causa e efeito, o que é?
Há uma causa e há um efeito. Se você está doente e você expressa isso no organismo, você tem um efeito. Se você tratar só do efeito e não buscar a causa da doença, por que eu estou doente, eu fico só no efeito, né? Então, isso é muito importante nós analisarmos, né? Então, não existe efeito sem uma causa. E a ideia é que as pessoas serão recompensadas ou julgadas com base em suas ações e comportamentos, postula que toda ação gera uma reação. O que mais aqui que nós anotamos aqui para nós analisarmos? Essa lei também conhecida como lei do retorno. No popular a pessoa fala assim, isso vai ter retorno. A gente diz isso, que é lei de causa e efeito. Você fez isso? Aguarde. Um dia você vai receber em troca. E a gente guarda isso, né? Que no fundo tem uma razão de ser. Se eu faço algo ruim, obviamente isto vai retornar para mim mesmo. Não por castigo de Deus. Não é porque Deus diz que se você fizer tal coisa, você vai ser castigado. O grande mal é isso que as igrejas querem colocar em Deus ou em Jesus, aquilo que é comum no dia a dia. O Kardec, inclusive, numa das lições do Evangelho, ele diz isso. Tem lá as frases, aí Kardec diz: primeiro é preciso ver se Jesus disse ou se colocaram na boca dele. Vejam bem, Kardec, o construtor do Espiritismo, também já havia isso. Isto quer dizer, nós temos um Jesus histórico, um Jesus que existiu, e existe um Jesus ou um Cristo que foi criado pela igreja. Então tem coisas que Jesus é histórico, porque ele realmente passou por aquilo. E existem historinhas da teologia, que nós chamamos de Jesus teológico, que a igreja escreveu sobre um texto e faz comentários, quer dizer, perfuma aquela frase, e aí coloca que Jesus teria dito. Então não é bem isso. Hoje se sabe, por exemplo, existe um seminário nos Estados Unidos chamado Seminário de Jesus, com mais de 300 membros. E lá eles se reúnem de 6 em 6 meses para refletir sobre os ensinamentos bíblicos. E lá encontra ex-padres, ex-pastores, pessoas da alta hierarquia da religião que eles frequentavam, ou catolicismo, ou religião, digamos, cristã, que seja sempre cristã. Então, o que se descobriu? Veja bem, isso é interessante, isso está no livro, nesse livro sobre o Seminário de Jesus. Lá consta, por pesquisa de doutores, que hoje se reúne a cada 6 meses, de que somente 16 a 18% das ações e das falas que estão nos evangelhos poderiam ser de Jesus. E o resto é criação do homem, da teologia. Vejam bem, quer dizer, mas eu sempre digo isso, se a frase é boa, se o ensinamento é bom, ele tem sentido universal, para nós não importa quem disse, tá certo? Não importa se foi Jesus, ou se foi Mateus que criou, ou se foi um outro cidadão, um outro filósofo. Se aquela frase, aquele conteúdo, ele tem caráter universal e nos ajuda a melhorar, tá bom, não importa se Jesus disse ou não disse. Mas nós estamos fazendo essa colocação porque Kardec já também se preocupava que era histórico e aquilo que era teológico.
nós vamos encontrar ensinamentos dos evangelhos que Kardec falou, mas isso aí não pode. Quer dizer, ele não aceitava aquilo que estava no evangelho, porque não era realmente histórico, não era Jesus que falou, mas foram buscar em outros lugares e preencheram os evangelhos. E esse seminário de Jesus diz que os 3 primeiros evangelhos, que começa não com Marcos, como consta na Bíblia, mas não com Mateus, mas com Marcos, começa com Marcos, Mateus e Lucas. E lá, no final do século I, ou começo do século II, aparece o Evangelho de João. João já tinha morrido. Então, nenhum deles escreveram. Na realidade, foram escritos por outras pessoas que tinham certa cultura e passaram a colocar aquilo ali como verdade. Muito bem. Então, nós temos que analisar que essa lei de ação e reação, ela não é divina, ela é psicológica até. Quando você faz e você sente que você fez errado, você pensa consigo mesmo, mas eu não devia ter feito aquilo. Eu fui imprudente, eu falei que eu não devia falar. Então, quando você se desperta nisso, então nós vamos procurar saber por que eu estou sentindo aquela dor, aquele sofrimento, né? Porque quando a dor aparece, ela vem nos ensinar de que tem coisa errada em nós, né? Se você ficar preso aos ensinamentos apenas teológicos, você simplesmente aceita, por exemplo, que Jesus andou em cima d'água. Ah, mas Jesus está lá na Bíblia, Jesus mandou. Não andou nada, não. Não existe isso daí. Isso é teologia, é ensinamento dos teólogos para fazer aquilo ficar mais, digamos, motivado, para que pessoas aceitem mais, né? Então, nós vamos percebendo, então, que esses ensinamentos nem sempre são históricos. Quer dizer, foram realmente praticados por Jesus, mas criados pela teologia. Isso é importante a gente analisar. Eu conheço espírito que diz, se tirarem Jesus teológico, eu não quero nem mais ser espírito, porque ele acha que é bonito, e é bonito. Uma frase construída, com bastante motivações, com história, mas não representa, na realidade, a verdade. Então, quando nós passamos pelas nossas ações, quando nós erramos, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, escolher aquilo que eu quero fazer. Se eu faço errado, obviamente, em determinado momento, que pode ser imediatamente, como pode demorar muito tempo para eu me despertar que eu fui contrário às leis naturais. Então, quando isso acontece, nós vamos ter a chamada reação. E essa reação pode ser nesta existência, porque nós temos uma vida só. Uma vida só, mas o Espiritismo não aceita uma vida só? Sim, mas várias existências. A vida, o espírito, ao ingressar no nosso patrimônio físico, ele continua vivendo nessa vida, na vida sequencial, só que ele vai mudando por existência, que é o que nós chamamos de reencarnação, não é? Se nós encerrássemos a nossa vida somente numa existência, não sei como nós iríamos evoluir. Tem gente que chega no final da existência, não melhorou nada, continua cheio de defeito, não evoluiu, e se desencarnar, vai para o céu, vai para o inferno, porque vai ser julgado. E ao ser julgado, que a lei diz que é Deus que vai julgar, né? Em determinado momento nós vamos ser julgados. Também não tem Deus julgando ninguém. Ninguém julga ninguém, porque ninguém salva ninguém. Mas frequentando tal igreja você vai se salvar. Mas o que é salvar?
Acho que nós comentamos isso nos nossos estudos. Ninguém salva ninguém. Salvar quer dizer ir para o céu. Ora, quem vai para o céu? Não existe céu, não é inferno, são criações também teológicas. Isto, não só nós espíritas falamos isso, o próprio Papa João Paulo, numa certa ocasião, lá no pátio em Roma, ele fazendo uma explicação teológica, está no jornal. Então ele diz que na realidade não tem céu nem inferno. Papa João Paulo, não existe céu nem inferno. E diz que isso foi criado para que a pessoa ficasse com medo e não fizesse o mal. Quer dizer, isso o Espiritismo diz. Estou com medo do céu, do inferno. O céu e o inferno é estado interior. Nós hoje podemos amanhecer cedo e falar, puxa, eu estou no inferno hoje, estou com a cabeça cheia de problemas, estou sendo machucado, estou triste. Você está no inferno, inferno teológico, porque não existe inferno nem existe céu. Existe estado de espírito quando nós alçamos voo pelas nossas ações, nós alçamos voos maiores e nós vamos atingindo este céu. Pois bem, existe inclusive uma historinha, que eu até deixei aqui, uma historinha que eu li há muito tempo, sobre esse problema do que eu faço e o resultado do que eu vou obter. Tem um livro chamado A Vida Escreve, acho que na biblioteca nossa deve ter. A Vida Escreve é um livro que Chico Xavier recebeu do espírito chamado Hilário Silva. E ele tem várias mensagens evangélicas com ensinamento. Então essa história aqui chama-se O Merecimento, que vai falar de causa e efeito, né? O cidadão chamava-se Saturnino Pereira, o nome não é muito bonito, né? Saturnino Pereira era um homem dedicado ao bem, caridoso, otimista, amigo dos humildes e fiel ao trabalho. Então era um cidadão, digamos assim, que nós consideramos exemplar nas nossas reuniões espíritas, ou no evangelho, ou na nossa casa, no nosso trabalho. Mas um dia, esse Hilário, o Saturnino, ele sofreu um acidente na fábrica e perdeu o polegar. Ele estava trabalhando naquela fábrica e todo mundo gostava dele, porque ele era um homem bom, e não escapar, perdeu o polegar. E todo mundo, os companheiros, falaram, mas logo ao Saturnino, um cara bom, um cara legal, bondoso, está sempre prestes a nos atender. Como é que Deus foi deixar acontecer isso? Ele perdeu seu polegar. Muito bem. Na noite seguinte do acidente, ele já estava entristecido também, falou, puxa, eu dedico-me tanto, agora eu vou perder meu dedo, né? E aí ele foi participar de uma reunião doutrinária, uma reunião espírita. E o mentor espiritual, o que coordenava o trabalho daquela reunião, contou para ele, revelou para o Saturnino que há 80 anos atrás, ele fora um fazendeiro muito rico e que por crueldade obrigara um empregado, que certamente ou contrariara, não sei qual o motivo, porque a história não conta isso. Então esse cidadão que o contrariou, na época de moenda, onde a cana era moída para os vários motivos, e ele, bravo com o cidadão, fez ele enfiar a mão todinha na moenda e cortou o braço todo. Essa é a história que conta o Chico nesse ensinamento sobre o merecimento. Então, marcado pelo remorso, ao voltar para o plano espiritual,
vivendo agora, por isso foi há 80 anos atrás. Ele pediu para nascer na condição de humilde e perder o próprio braço como resgate, como ele fizera a um funcionário que o contrariara, que enfiasse a mão na moenda, cortando o braço todo. Ele, ao voltar ao plano espiritual, diz: não, eu quero mudar, eu quero escolher alguma coisa que eu pague isso que eu fiz por próprio cuidado, sem se preocupar com a mãe, com os filhos, com o marido. E aí então ele volta. Porém, graças à vida dedicada, à caridade e ao esforço no bem, e a lei da misericórdia das leis eternas, atenuou a prova. Perdeu apenas um dedo. Com lágrimas de gratidão, Saturnino compreendeu que estava quitando débitos com amor. Quer dizer, muito embora ele fizera o débito grande, mas nós podemos, através das nossas ações, diminuirmos aquilo que eu teria que passar, porque senão seria lei de Italião, né? Mas ele veio à Terra como um trabalhador honesto, um bom cristão, podia ser outro, não precisa ser cristão, mas então, muito embora ele estava triste, ele recebeu aquela orientação que, como ele mudara a sua situação de antes para hoje, de fazendeiro enérgico, voltou como humilde, como trabalhador na casa espírita, ele não perdeu o braço, ele adquiriu créditos para perder apenas o dedo polegar. Lógico, isso aí é uma história contada pelo Chico Xavier. Então, qual é o objetivo dessa história? Então, ele agradeceu a Deus de ter perdido apenas um dedo, muito embora ele tivesse feito uma situação pior para o seu empregado. O que nós tiramos disso? A justiça divina, que é a justiça da lei natural, não é o Deus lá que é o Deus da nossa consciência, é sempre acompanhada de misericórdia. Quer dizer, se eu fiz algo que está me machucando, que está trazendo doenças ao meu organismo, porque todo pensamento negativo, toda emoção desequilibrada, ela vai encontrar um local no organismo e vai adoecer. A mente adoece o corpo. Então, para nós entendermos que mesmo que nós tenhamos cometido deslizes, situações não aceitáveis, se eu mudar, aí vem o problema da reencarnação, se eu mudar o meu comportamento, não fazer mais aquilo, há misericórdia da lei universal, da lei que está na nossa consciência, e eu posso, às vezes até não perder o dedo todo, nem o dedo, depende do que eu fiz nessa nova encarnação. Então eu acho interessante isso aqui, porque os erros do passado, nós falamos muito na reencarnação dos nossos erros do passado. Diz que ninguém fica impune, mas não por castigo de Deus. Muitas vezes o próprio espírito, ao reencarnar, pede para voltar em determinada situação, para que ele apare as arestas, que ele retire do seu caminho aquele mal que fizera a alguém e que agora ele pode terminar numa situação melhor. E quem que não quer isso, né? Quando a gente, pessoalmente, individualmente, comete algo que nos dói a consciência, você quer corrigir, você quer mudar o seu pensamento, mudar a ideia, mudar o seu comportamento, e se você mudar efetivamente, pode até não acontecer nada daquilo que você fez, que é uma forma de corrigir os nossos erros do passado. Então, continuando aqui. Então, a lei de causa e efeito é vista, de um modo geral, a forma como Deus manifesta a sua justiça. Veja bem, pensa-se que a lei de causa e efeito é Deus, no seu tribunal lá no plano espiritual, com seus assessores, que julga e vai
estabelecer as regras, o que você tem que passar na outra vida. De um modo geral, há muitas coisas que o Espírito aceita assim. Quer dizer, vai para o plano espiritual, vai ter julgamento. A cada um segundo as suas obras. Só que este julgamento, que nós vamos abordar agora, daqui a pouquinho, esse julgamento não é do exterior, não é do Espírito de luz, não é de Deus, não é de Jesus. O julgamento é você. Você julga você mesmo quando? No momento do teu despertar. Isso nós escrevemos no livro O Código Penal dos Espíritos. É um livro em que tem várias edições, impressões, e que fala exatamente isso, que o Código Penal dos Espíritos não é julgamento exterior, não é um julgamento num tribunal celeste, mas um tribunal da própria consciência. Porque Kardec pergunta para os espíritos: onde está gravada a lei de Deus? Onde está gravada a lei de Deus? Os espíritos respondem: na consciência. Quer dizer, a nossa consciência tem gravado, tem um chip com as leis de Deus dentro de nós. Então todo mundo tem isso. Todos nós somos portadores desta consciência e com este chip da normalidade das leis. Todos nós temos. E todos também, todos chegarão a um momento de evoluir. Todos chegarão a um momento de se despertar, de dar um eureka. Pode ser que não seja agora. Feliz daquele que quando faz algo contrário às leis da natureza e já acorda: puxa, errei agora. E você já pede perdão para a pessoa agora. Feliz daquele que isso acontece. Mas nós vemos aí pelo nosso mundão gente fazendo mal, furtando, prejudicando os outros, e vão passar a vida, vão desencarnar, e talvez lá num outro processo reencarnatório da volta é que eles vão despertar que fizeram coisas prejudiciais ao seu próximo. Ou nós fazemos o bem, ou nós procuramos ser melhores a cada dia que passa, ou nós não vamos evoluir. Isso não é por igreja, não é porque você é cristão, porque você é budista, não. Você pode não pertencer a religião nenhuma, porque Deus, estando gravado em nós, tem o chip que nós temos que desenvolver. É o brilho em vossa luz que consta no Evangelho, né? Então, de um modo geral, deixa eu ver mais algumas coisas que nós poderíamos falar. Então, esse texto que nós estamos abordando, a cada um segundo suas obras, então dá para se entender, a cada um segundo o que fez. Pensamento também, só de pensamento nós prejudicamos o próximo. Só de eu pensar, diz os espíritos, já cometeu adultério. Claro que o adultério aqui era no sentido sexual, mas adultério pode adulterar um remédio, adulterar qualquer coisa que nós tiramos da natureza. Então, e quando falamos em obras, o que nós pensamos? Cada um será julgado por suas obras. Nós pensamos em obras materiais. Nós pensamos que seria a construção digamos, uma casa, obras visíveis, mas existem obras invisíveis, que eu acho até que são as mais importantes, porque as obras visíveis todos veem, e as invisíveis aquelas que estão silente dentro de nós, quietinho dentro de nós. Estas obras invisíveis são aquelas em que nós fazemos a caridade por amor. Já as obras visíveis, eu faço a caridade, peço para alguém pegar o celular e clicar a hora que eu estou dando para alguém, ou eu mesmo faço uma selfie dando para alguém. Esta é uma obra visível. Serei julgado por vossas obras.
as visíveis, mas também as invisíveis, que eu acho importantíssima, que é aquela que você, dentro de si mesmo, faz o seu exame introspectivo e na intimidade você entra em vibração com a energia cósmica universal e você melhora. Veja bem, então, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as atitudes diárias que nós temos, né? Pode ser de perdão, de paciência, isto é obra, ou são obras invisíveis. Quantas vezes nós fazemos isso? Outras vezes não fazemos. Então, ser julgado por vossas obras não é apenas a obra visível que os outros veem, que passa no jornal, que passa na televisão, mas sim aquelas que você traz dentro da alma, que ninguém vê, mas que você faz. Essa talvez seja a mais importante, né? Porque você descobriu o que você fez ou não fez, ou teve um pensamento negativo, né? E, então, tem também uma historinha, hoje eu vou contar algumas historinhas a respeito desse pensamento visível e invisível, né, das obras. Você já conhece essa história, eu conto aqui nesse livro, mas eu vou resumir bem rápido. É a história de um cidadão que era um pedreiro. Era um pedreiro exemplar. Fazia tudo bonitinho, não entregava a obra sem que tivesse tudo de acordo com aquilo que a construção exigia. E ele já tinha atingido uma certa idade. Esse pedreiro falou para o patrão que ele iria aposentar, que ele já tinha idade. E o patrão, que sempre teve assim, reconhecimento pelo primor das suas obras, falou: tudo bem, eu reconheço, mas você vai fazer um favor para mim. O patrão falou: você vai construir a última obra da sua vida para mim. Ele falou: tudo bem, meio a contragosto, mas ele pegou a obra para fazer. E começou a construir a casa. Colocava mal feito aqui, colocou material de segunda, não fazia com primor aquilo que ele estava fazendo. Eu me lembro aí do pedreiro que trabalha para mim aí na minha casa, um cidadão, mas esteja o patrão na frente ou não, ele quer sair daquele trabalho, sentir aquela obra nos olhos, que é a perfeição de Deus, e quando você faz bem feito. Não é aquela que você fala assim: o patrão saiu, deixa eu terminar o serviço. Quer dizer, fazer mal feito. O serviço bem feito é aquele que você faz no tribunal da tua consciência, sempre procurando a perfeição, porque é obra sua. E aí esse pedreiro, então, o que ele fez? Ele construiu uma obra mal feita, mal acabada, e terminou a obra, chegou lá para o patrão, falou: olha, agora eu vou embora, então eu já fiz. Ele falou: meu querido, pegou a chave e falou: esta chave é da sua casa, essa casa é sua. Ele ficou desesperado porque ele fez a casa mal feita, como ele não fazia para ninguém, mas aquela última casa ele fez corrido. Falou: aqui está a tua chave, é o presente que eu vou dar para você. Ele se sentiu o homem pior do mundo, porque ele não fez divinamente, não fez com perfeição, porque o patrão não ia ver a obra, ele sempre foi um bom funcionário. Ele se sentiu envergonhado, construiu a casa que ele pensou que era para os outros, mas na realidade o patrão disse: esse é meu presente pelo trabalho que você fez a vida toda aqui. Caiu o queixo, né? Então, o que quer dizer isso? Qual é a moral? Cada dia é um tijolo na construção da nossa vida espiritual. Cada dia é um tijolinho que nós vamos construir na nossa vida espiritual. Fazer o melhor que nós possamos, mesmo que não tenha fiscalização. Veja bem, este é fundamental. Você faz porque você quer que as coisas sejam bem feitas, bonitas. Isto é o aperfeiçoamento espiritual da pessoa que assim faz, né?
Porque no futuro nós vamos viver dentro daquilo que construímos hoje. O que eu construí tem como consequência, como causa e efeito, aquilo que eu fiz. Ele, que foi um bom cidadão, no entanto, no final ele não fez aquilo da melhor maneira possível. Então, entendamos agora, nesse livro, o Código Penal dos Espíritos, eu faço uma explicação aqui sobre o que é justiça divina e o que é justiça terrena. Faço uma separação. A justiça terrena é a justiça entre os homens, 2, 3 pessoas. Quando nós submetemos as leis dos homens, as leis que foram elaboradas pelas casas legislativas, receberam sanção lá do presidente, governador ou prefeito, essas são leis terrenas. Mas existem as chamadas leis, que dá-se o nome de leis divinas, mas são leis naturais. Estas leis naturais, que a gente chama de leis divinas, na realidade não foi criada pelo homem. Estas leis que o homem não colocou as mãos, a igreja deu o nome de lei divina, o espiritismo deu o nome de lei moral, mas é o sentido de que são leis que existem para sempre e nunca vão acabar, porque são leis eternas e imutáveis. Estas leis sempre vão existir. Então, tem um capítulo do livro que nós escrevemos, chama-se As Leis de Deus Eternas e Imutáveis. Tem um livro. E também temos um outro, As Bem-aventuranças, o Segredo das Bem-aventuranças. Nesse livro, O Segredo das Bem-aventuranças, tem uma bem-aventurança que se chama, são várias, uma delas chama-se a justiça das aflições, né? Bem-aventurado, quer dizer, feliz o homem que sofre aflição. Bem-aventurados que sofrem aflição. Mas nós podemos usar outros sinônimos. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, os que sentem dor, porque eles serão consolados, diz o texto do Sermão da Montanha e nas bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os que estão em aflição. Por que eu sou bem-aventurado? O que a aflição está fazendo em mim? O que é a aflição? A dor é a professora nossa que está dizendo que eu estou sofrendo, eu estou com dor, porque existe algo destoante com as leis naturais. Por isso fala, bem-aventurados os que estão em aflição, porque a aflição vai te chamar, vai te acordar. Vou fazer aquilo que Paulo diz, acorda, tu que dormes, você está dormindo para a vida, porque você será consolado. Só que esse consolo, as igrejas dizem que vai ser quando nós formos para o céu. Bem-aventurados que sofrem, aguenta a mão, meu filho, está sofrendo, mas quando você for para o céu, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz. O Espiritismo nos diz que bem-aventurados aqueles que acordam com a dor, com a aflição, com o sofrimento, porque eles nos acordam para buscar a causa do nosso sofrimento, a causa da nossa dor. E quando eu descubro a dor, eu curo meu corpo. Quando eu descubro a dor, por que eu estou sofrendo? Porque eu fiz isso, aquilo e aquilo. Aí eu descubro, eu venho na causa e acaba o efeito da dor. Vejam bem, a bem-aventurança não é para depois da morte, não. Ser feliz é aqui e agora, pode ser hoje, amanhã. E tem uma frase do André Luiz, até nós estudamos esses dias aí nos nossos estudos. Tem uma frase do André Luiz, do livro Fonte Viva, que ele diz assim, eu gosto muito dessa frase, não é preciso atravessar a sombra do túmulo.
Isso aí é lógico, é uma frase poética, né? Não é preciso morrer, ele poderia ter dito. Mas, usando uma metáfora, não é preciso atravessar a sombra do túmulo para que nós encontremos a felicidade. Aí ele diz de que nos princípios de ação e reação, ou nos princípios de causa e efeito, ou nos princípios da obra que eu fiz, nesses princípios que ocorrem todos os dias, nós vamos mudando a nossa vida. Então não é preciso morrer para encontrar a felicidade. A felicidade é uma construção diária. Aqui agora, tem até um texto no Evangelho que diz que só seremos felizes noutra vida. Não tem isso não. Nós seremos felizes aqui e agora, porque nós estamos a todos os instantes sendo chamados pela lei de causa e efeito para descobrir o que nós erramos. E quando eu descubro, puxa, como é gostoso eu descobrir que eu errei e eu vou corrigir, aí eu sinto-me bem-aventurado, me sinto feliz. E isto todos nós podemos. Então essa colocação aqui, eu acho muito bonita, a respeito da justiça divina e a justiça terrena. Só que nós temos que entender de que o Deus aí não é o Deus lá em cima, o velhinho que está olhando para nós, não, é o Deus interno. Quando eu descubro que eu tenho que estar em sintonia com Deus para ser feliz, quando a dor bate, quando a aflição bate, desperta, eu sei que eu preciso corrigir alguma coisa, porque eu não estou bem. Não tem isso com vocês? Não tem dia que você diz, mas por que eu amanheci hoje com dor no peito, um sofrimento, uma angústia? Aí você começa a fazer uma volta atrás, aí você descobre, mas eu fiz isso com alguém, e aí você sente a dor. Aí se você descobriu, e você retorna a caminhada normal, você é feliz. Então, como espíritas, não esqueçamos de que nós seremos julgados por nossas obras, não obra material, até pode ser, mas a espiritual também, porque daí nós seremos felizes, nós seremos bem-aventurados. Então esse é o sentido de a cada um segundo suas obras, que está no Evangelho de Jesus, mas que já existia entre os gregos, entre os romanos, né? Já existia anteriormente. Veio para Jesus e os evangelhos tiveram maior divulgação, então tornou-se uma frase divina, mas que é uma frase de orientação para todos nós. Muito obrigado.